imobiliários. Fundos imobiliários surgiu na seguinte ideia. Vou dar um exemplo rapidinho aqui, ó. Digamos que você teve a ideia de comprar um imóvel e alugar esse imóvel, porque falou, caramba, é muito interessante, a pessoa paga o aluguel ali daquele imóvel e o proprietário, ele não precisa mais ficar se matando tanto para trabalhar assim e recebe o aluguel ali todo mês, tudo. Muito interessante isso. Só que você não tem o dinheiro. Então, o que você faz? Você reúne a sua família, você vai lá, pega toda a sua família, expõe a ideia para eles e fala, pô, vamos comprar um imóvel aí, a gente compra esse imóvel e depois que a gente comprar esse imóvel, a gente aluga esse imóvel. Você compra o imóvel e aí depois você aluga esse imóvel. Você comprou esse imóvel e a família achou interessante, então a gente pega o aluguel e divide de igual para a família. Sua família tem 5 membros e aí você comprou esse imóvel com a família, você alugou, depois vocês pegaram aquele valor e dividiu de igual para todos, ok. Só que aí um belo dia, o inquilino que mora naquele imóvel teve um certo problema com uma encanação, teve que pegar um dinheiro para arrumar esse problema que estava lá. Então aí pensou, não, a gente vai precisar ter um fundo de reserva aqui, a gente vai precisar de um fundo onde a gente possa tirar o dinheirinho daqui para a manutenção desse aluguel, ok. E surgiu a ideia, quem vai então administrar esse dinheirinho? Aí vem o irmão mais velho, que teve a ideia da compra, falou, não, irmão, você aí é super inteligente e tal, então você fica aí administrando esse dinheirinho e aí você recebe o aluguel, você tira ali um dinheirinho, deixa de reserva para arrumar, para manutenção da casa, essas coisas todas, IPTU, ok. Então, ele ficou ali pegando aquele dinheirinho ali, ele recebeu o dinheiro, ele recebe o dinheiro e distribui para a família. E fica com um pouquinho ali que é para manutenção da casa. Ok, isso foi interessante e ficaram recebendo esse aluguelzinho ali, ficou recebendo. Os amigos da família achou interessante, os vizinhos acharam interessante. Pô, vocês têm uma renda passiva aí, isso se chama renda passiva, onde você não precisa levantar cedo para trabalhar para ganhar ela. Você aplicou o seu dinheiro na compra daquele imóvel, aquele imóvel lhe rende um valor todo mês, certo? Isso chama-se renda passiva. Então, o que acontece? A família, os amigos da família acharam interessante essa ideia e aí resolveram pedir para entrar nesse negócio. Nesse fundo, pediu para entrar nesse fundo, administrado pelo o irmão mais velho. Aí aqui chamou-se fundo no ramo imobiliário. Fundo, aí chamou-se fundo imobiliário. Então, os amigos resolveram entrar. Levou a ideia para o irmão mais velho. O irmão mais velho gostou da ideia, falou, pô, a gente pode comprar mais imóveis. Com mais imóveis, a gente tem mais renda. Só que aí a família falou assim, mas eu não tenho dinheiro para comprar a cota toda desse próximo imóvel. Vamos comprar mais um de R$500, mas eu não tenho R$100 para dar, porque foram 5 membros da família, comprou um imóvel de 500 mil, cada um deu 100 mil, ok. Só que para a compra do próximo, já não tinha mais os 100 mil. Então, o que o irmão mais velho teve a ideia de fazer? Então, a gente divide por valores mais baixos. As pessoas interessadas entram nesse fundo, já os interessados já entram nesse fundo. Aqui, os interessados já entram nesse fundo e você compra a quantidade de cota que você quiser. Por quê? Porque a gente soma o valor e divide ele
por várias cotas, para que mais pessoas, por cotas menores, para que mais pessoas tenham o acesso a essas cotas. Ok, os amigos entrou, os amigos dos amigos, os vizinhos, e aquilo começou a crescer. Essa taxa, o fundo, essa taxinha aqui, que todo fundo imobiliário tem uma taxa, é a taxa de administração, exatamente por isso, para a manutenção desses imóveis. Por quê? Porque esses imóveis, eles são imóveis reais, eles não são fictícios, eles são imóveis reais, que são adquiridos por esse fundo, e você compra essas cotas e recebe uma parcelinha dos aluguéis dessas cotas. Então, o que acontece? Aí você fala, aí já vem aqui, ó, para ser bem básica, para você entender, basicamente é isso. Basicamente é isso. Fundo imobiliário é isso. É você receber um aluguel deste fundo que você investe. Por exemplo, os tipos de fundo. Só que aqui ele cresceu bastante, certo? Houve um crescimento grande e o valor se tornou muito caro para se comprar e se entrar na compra de uma casa maior. Aí já se passou a comprar um prédio, então fica difícil eu ter o dinheiro para entrar junto para comprar um prédio. Por isso que existem as cotinhas, para que você tenha esse acesso. Então, são cotas mínimas que você compra e tem direito a receber uma parcelinha dos aluguéis ali. Aquilo cresceu de uma proporção muito grande. Falou, pô, a ideia é boa. A gente pode fazer isso com outros, em outras áreas? Pode. Aí agora vem quais os tipos de fundo. Tem fundos de tijolo, que é a base, imobiliário, que são imóveis reais, imóveis de verdade mesmo, são salas comerciais, são prédios, shoppings, escolas, que são prédios alugados para escolas, para bancos, para quando você vai às vezes no centro, aqueles prédios com salas comerciais gigantes, isso aqui são de fundos. E você que tem a cota deste fundo, você recebe a parcelinha de aluguel, que são os dividendos, você recebe uma parcelinha dos aluguéis daqueles inquilinos. E aí isso cresceu, e aí já se fez outros fundos. Esse no ramo imobiliário, fundo de tijolo, tem o fundo de papel, tem os fundo de desenvolvimento. Então, basicamente aí são 4 tipos de fundos. Nesse primeiro vídeo, eu quero explicar somente o que são exatamente fundos imobiliários. É isso que você acabou de ouvir. É você ter um imóvel, porém, um imóvel alugado e você receber o aluguel daquele imóvel. Porém, você não recebe o aluguel inteiro, você recebe partes, porque existe um grupo de pessoas que também estão investindo naquele imóvel. A base aqui, começou aqui com 5 pessoas, eram igualitárias as cotas para cada um. Só que cresceu de uma proporção muito grande e aí houve uma divisão do valor em cotas mínimas, foi divididas em cotas mínimas para que o maior número de interessados pudesse entrar neste mundo, que é um mundo maravilhoso. Vou dar um exemplo aqui, ó, bem básico, para você entender a diferença do mundo imobiliário, de aluguéis de mundo imobiliário para aluguéis reais. Um exemplo, digamos que uma casa no valor de R$500 mil, que é uma casa uma casa grande, com garagem, quintal, uma casa no valor de R$500 mil.
Dependendo do local onde ela esteja, você consegue alugar ela aí por R$ 1.500, R$ 1.600. Vamos colocar aí um exemplo básico. Uma casa de 500 mil, num bairro razoável, você consegue alugar ela aí por uns R$ 1.700. Você aluga por R$ 1.700. Você paga IPTU, você paga a manutenção dessa casa. Quando o inquilino sai, você tem que fazer aquela reforma, você tem um gasto com ela. Digamos que você descobre o mundo imobiliário, dos fundos imobiliários. Você fala assim, poxa, esse mundo é muito interessante. E foi assim que ele foi crescendo. Então, o que você faz? Você pega essa sua casa e você vende ela. Esses R$ 500 mil, o que você faz com ele? Você pesquisa bem, analisa bem e investe em fundos imobiliários. Esses R$ 500 mil você deixa lá investido. Com o rendimento, que são os alugueizinhos, que são os dividendos, é chamado de dividendos, porque são os aluguéis divididos por cotas. Então, os dividendos, por esse valor de R$ 500 mil, não é exato, varia. Mas eu vou dizer aqui que você vai receber em torno de R$ 2.500, por aí. Não é esse valor, é só um exemplo básico para você entender. Pode ser mais, e eu acredito que seja mais. Mas, por exemplo, esse imóvel real, você alugando, você tem aluguel mensal dele de R$ 1.700, fora as despesas e mais o IPTU. Esse valor do aluguel de R$ 500 mil, você comprando em fundos imobiliários, investindo em fundos imobiliários, você vai ter uma rentabilidade mensal aí de R$ 2.500, isento de taxa, isento de imposto de renda, e mais ainda, você não precisa ter dor de cabeça com o inquilino e nem com as reformas, com o IPTU e outras cositas mais que tem, entendeu? Então, esse mundo, ele é muito, muito interessante. Não tô dizendo para tu vender tua casa e investir em fundos imobiliários. Eu tô te dizendo como ele cresceu e como ele funciona. É isso que eu estou querendo que você entenda. O que são e como ele funciona, ok? Então, o primeiro vídeo é esse. E depois eu vou trazer um vídeo explicando exatamente quais os tipos, e dentro desses tipos existem outras ramificações dentro dele. Então eu vou explicar isso para vocês depois, mas a princípio é isso. Fundos imobiliários é bom, porém você precisa entender o que são, como funciona, para você investir.